Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Monocast do professor Rodrigo Storck. É um bate-papo descontraído, cheio de humor, ironia, sarcasmo, mas também com muito conhecimento. Eventualmente, alguns xingamentos serão ditos aqui, então se você é uma pessoa sensível, não tolera esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você suma daqui. Mas não antes de assistir o vídeo, compartilhar, se inscrever, dar o seu like, tá joia? E fazer os seus comentários aqui neste vídeo. Sugiro que você não dê o dislike, senão coisas ruins vão acontecer na sua vida. Acredite em mim, tá joia? Vamos ao vídeo de hoje. Hoje o bate-papo vai ser sobre transporte de oxigênio e eu vou falar sobre isso com o presidente Donald Trump. Vamos ao vídeo, pessoal. Good evening, Mr. President. First, I would like to thank you deeply for accepting my invitation to attend my class on oxygen transport. I would also like to thank your entire team for making it possible for us to contact you in record time. And that was my first glimpse of Black Lives Matter. I thought it was a terrible thing. As far as my relationships with all people, I think I have great relationships with all people. I am the least racist person in this room. I'm very happy for your words, Mr. President. I promise that I will do my best to make you understand the topic of today's class. Universities, I don't know what to say. They can say anything. I mean, they can say anything. It makes me sad because I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark, but I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. It's true. We met in 2018 when I was passing by the lobby of your building. I remember you had West's physiology book in your hands and asked me if I knew that book. And then we had a long talk about physiology. Mr. President, I'm going to ask you your permission to start the class. I will teach the class in Portuguese, okay? A member of my team will do the translation for you. Come on. Vamos lá, pessoal. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo sobre transporte do oxigênio, não é? Mas, para a gente falar do transporte de oxigênio, obviamente que precisamos falar do transporte dos gases de modo geral, tá bom? Então, de modo geral, os gases que são transportados em condições normais de temperatura e pressão, né, são os gases oxigênio e dióxido de carbono. Então, nós temos aqui o oxigênio, que é um gás transportado no nosso sangue, né? E nós temos também o dióxido de carbono. Então, ambos são transportados no nosso sangue em condições normais de temperatura e pressão. Por que eu digo normais? Porque é possível, em condições que fogem da normalidade, é possível você encontrar um outro gás sendo transportado, como, por exemplo, o nitrogênio. Né? Em condições de altas pressões, o nitrogênio acaba passando pela membrana alvéolo capilar e entra na circulação, né? E, portanto, é transportado dissolvido no plasma. Tá? O que pode se transformar em um grande problema a depender das condições, né, nas quais esse transporte acabou se dando. Tá? Mas o nosso foco aqui é o transporte do oxigênio. Então vamos lá. O oxigênio, pessoal, ele é transportado de duas formas. Tá? A primeira delas é a forma dissolvida no plasma. E a outra delas, né, a outra forma, é a forma conjugada à hemoglobina. Tá? Então o oxigênio ele pode ser transportado livre no plasma ou conjugado à hemoglobina. Tá bom? O dióxido de carbono, só para que você já tenha uma boa ideia sobre ele também é transportado na forma dissolvida no plasma, também é transportado na forma conjugada à hemoglobina, mas existe uma terceira forma de transporte do CO2, né? Que é o bicarbonato. O bicarbonato é uma forma de transporte do CO2, né? Por mais que às vezes isso acabe soando um tanto estranho, mas o bicarbonato é uma forma de transporte do CO2, ok? Muito bem, então vamos lá. O oxigênio sendo transportado, ele estará então dissolvido no plasma e estará conjugado à hemoglobina. E qual é o propósito, né, do transporte dos gases? Qual é o propósito do transporte do oxigênio? É fazer com que esse gás chegue até um destino.
e esse destino é um local onde esse gás vai ser utilizado com algum propósito. Tá? Então, o oxigênio precisa ser transportado para chegar, por exemplo, nos nossos músculos, para produzir energia lá nos músculos e, consequentemente, permitir que os músculos executem as suas funções. Tá joia? Como, por exemplo, o músculo cardíaco, ele precisa ficar em atividade até o fim da sua vida. Então, ele precisa receber oxigênio de forma contínua, né? E esse oxigênio vai chegar lá por meio de uma forma de transporte. Tá? E esse transporte vai ser pelo sangue, na forma dissolvida no plasma e na forma conjugada à hemoglobina. Agora, veja só. Como nós temos aqui duas formas de transporte, a gente precisa saber quanto de oxigênio chega até o seu destino quando transportado na forma dissolvida no plasma e quanto de oxigênio chega ao seu destino quando transportado na forma conjugada à hemoglobina. Tá? Então, olha só. Quando o oxigênio vai dissolvido no plasma, né, a gente precisa multiplicar 0,003 pela PaO2, que é uma medida que você consegue obter por meio de uma gasometria arterial. Tá? Então, o resultado deste produto vai nos dar em ml a quantidade de oxigênio que chega para ser utilizado no seu destino. Tá? Então, para cada 1 milímetro de mercúrio de pressão do oxigênio no sangue, isso equivale a 0,003 ml de oxigênio que vai chegar até o destino para ser utilizado com a proposta ou o propósito daquele local. Tá? Agora veja que interessante como é que o comportamento do transporte se dá quando conjugado à hemoglobina. Né? Obviamente que se falamos de transporte conjugado à hemoglobina, precisamos ter hemoglobina. Né? Aqui, ó, a hemoglobina entra na conta. Né? Então a gente precisa saber quanto tem de hemoglobina, a gente precisa saber quantos % da hemoglobina de fato estão ocupados com o oxigênio e a gente multiplica por 1,34. Tá? Esse 1,34 significa o seguinte, que cada 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar 1,34 ml de oxigênio. Tá? Então veja que se a gente tem uma hemoglobina, né, temos 1 grama de hemoglobina, melhor dizendo, 1 grama de hemoglobina. Este 1 grama de hemoglobina está 100% saturado. A gente sabe que essa hemoglobina está transportando então 1,34 ml de oxigênio. Tá? Por que se fala muito em transporte de oxigênio? Por que é importante sabermos sobre o transporte de oxigênio? Para a gente não cair em algumas pegadinhas ou em alguns conflitos de informações sobre saturação de oxigênio. Né? Muitas vezes as pessoas falam que um paciente que está com a saturação de 90% está com uma quantidade boa de oxigênio. Será que de fato é isso? Vamos entender aqui o que significa essa saturação de oxigênio. De onde vem essa informação? De onde vem esse número? Né? Então, pessoal, aqui eu tenho algumas situações, tá, nesse slide aqui, e essas situações elas fazem a analogia com o transporte de pessoas, né, por meio de ônibus. Tá? Então, vamos supor que nesse primeiro exemplo aqui, nessa primeira situação, nós tenhamos 4 ônibus. Tá? Então, vamos colocar os ônibus aqui na pista. Né? Então, tá aí. Os 4 ônibus estão aí na pista. Cada ônibus com seu respectivo motorista. Tá aqui o motorista de cada ônibus. Né? Joia. E aí, vamos ver agora qual é a capacidade de cada ônibus. Tá? Então, veja aqui, cada ônibus aqui tem a capacidade de transportar 5 passageiros cada. Tá? Então, cada ônibus aqui, ó, você está vendo pelas janelinhas que tem a capacidade de transportar 5. E para esta situação 1, vamos transportar 20 passageiros. Tá? 20 passageiros. Então, olha só, se nós temos 20 passageiros para serem transportados, nós temos 4 ônibus e cada ônibus consegue transportar 5,
Veja que 4 ônibus com 5 vagas cada, nós temos aqui espaço para transportar 20 passageiros. Então, olha só, nós temos todos os ônibus, né, os 4 ônibus com todos os seus espaços ocupados. Tá? Então, esse ônibus vai ser, vai ser o transportador, né? E aí, o ônibus vai até o seu destino. Tá? E aí, chegando no seu destino, vai descarregar, então, né, os seus passageiros lá. Muito bem. Agora, vejamos o que aconteceu aqui. Os ônibus estão, todos eles estão 100% ocupados, né? Está tudo ocupado? Sim, está tudo ocupado. Se tem 20 lugares e temos 20 passageiros, você concorda comigo que 100% de ocupação é observada aqui nessa situação. Tá? Então, nós temos o que seria, né, uma saturação de 100%. Né? Se nós substituirmos os ônibus por hemoglobinas, tá, e os passageiros por oxigênio, a gente vai ter aqui o perfeito entendimento do transporte desse gás. Tá? Muito bem, vamos para frente aqui. Olha só essa segunda situação. Continuamos tendo 4 ônibus. Tá? 4 ônibus, aí estão eles. Cada ônibus consegue transportar 5 passageiros, igualzinho na situação 1. A diferença é que aqui na situação 2, nós só temos 8 passageiros para serem transportados. Ora, se eu tenho 4 ônibus, cada ônibus com 5 vagas, eu tenho 20 vagas no total. Mas agora eu não tenho 20 passageiros, eu só tenho 8. Eles vão ser transportados? Perfeitamente. Vamos colocá-los aqui nos ônibus. Olha lá. Vão 2 em cada. E aí esses ônibus, eles vão até o seu destino e tudo ok, chegam lá perfeitamente. Todos eles são transportados. Agora, veja, toda a capacidade desses ônibus, tá? Toda essa capacidade está sendo de fato utilizada? Não. Então, esses ônibus não estão 100% ocupados. Né? Nós temos uma taxa de ocupação de quantos por cento aqui? Né? Se dos 20 lugares nós só temos 8, né, sendo ocupados, então nós temos aqui uma taxa de ocupação equivalente a 40%. Né? Se substituirmos os ônibus por hemoglobinas e os passageiros por oxigênio, o que nós teremos aqui é uma saturação de 40%. Tá bom? Vamos agora aqui para situação 3. E olha só o que acontece agora. Ao invés de termos 4 ônibus, nós temos 2 ônibus. Né? Então a gente coloca aí os 2 ônibus na pista tranquilamente. Cada ônibus consegue transportar 5 passageiros, né? Conforme nós vimos aí também na situação 1 e situação 2. E agora, quantos passageiros vão ser transportados? Ou gostariam de ser? 20. Então, nós temos uma situação parecida com a 1, né, em termos de quantidade de passageiros, mas não temos a quantidade de ônibus igual à da situação 1. Agora, nós temos 2 ônibus. No final das contas aqui, o que nós temos é o seguinte: 2 ônibus com 5 vagas cada um, nós temos um total de 10 vagas disponíveis. E então vamos colocar os passageiros. Aí olha só o que acontece. Depois que enche o ônibus 1, tem passageiro que vai ficar do lado de fora. E enchemos o ônibus 2, mais passageiros ficarão do lado de fora. Moral da história aqui, pessoal. Os ônibus estão ocupados, mas os outros passageiros também precisam ir até o seu destino. E aí o que acontece é o seguinte: no meio do caminho, quem não conseguiu entrar no ônibus pode ficar pelo meio do caminho, pode se perder no meio do caminho, tá? Pode não conseguir chegar ao seu destino. Veja que neste exemplo, poucas pessoas chegaram até o seu destino, daqueles que vieram a pé, ou seja, aqueles que vieram livres, tá? Aqueles que vieram livres, ou seja, fazendo analogia, aqueles que vão livre no plasma,
o oxigênio que vai livre no plasma, ele chega em menor quantidade, ele oferece menor quantidade de oxigênio disponível lá para os tecidos, tá bom? Neste caso aqui, a saturação é de quanto? Veja que, muito embora nós tenhamos vários passageiros fora do ônibus, né, os ônibus estão lotados. E a saturação é em relação ao ônibus, ou seja, a saturação em relação à hemoglobina, ela está totalmente ocupada ou não? Neste caso aqui, os ônibus estão totalmente ocupados, então nós estamos aqui falando de saturação de 100%. Tá? Ah, mas nem todos os passageiros estão lá dentro do ônibus. Ok, nem todos os passageiros estão dentro do ônibus, mas não importa. O que importa é o seguinte: os ônibus estão completamente ocupados? Se sim, ok, 100% de saturação. O que se considera para calcular a saturação é a quantidade de hemoglobina que está ocupada com oxigênio, e não o que está fora dela. Tá joia? Vejamos aqui agora a troca, né? Vamos trocar aqui os ônibus por hemoglobinas e os passageiros por oxigênio, tá? Então nós temos aqui na situação 1, nós temos, vejam, 10 hemoglobinas. Aqui, para fins didáticos, tá? Só para fins didáticos, nós estamos considerando que cada hemoglobina consegue transportar um oxigênio, tá? Só para ficar mais fácil o entendimento. Então, cada hemoglobina consegue transportar um oxigênio. E nós temos 20 oxigênios para serem transportados, tá? Então, se temos 10 hemoglobinas e cada uma transporta um oxigênio, nós temos espaço nas hemoglobinas para transportar 10 oxigênios, mas temos 20. Então, veja que aqui tem oxigênio que não foi ligado à hemoglobina, aqui também não, aqui também não, aqui também não, aqui também não, não e não. Mas todas as hemoglobinas que tinham ou que estavam disponíveis, todas elas estão ligadas ao oxigênio. Ora, se todas as hemoglobinas estão ligadas ao oxigênio, aqui nós estamos falando mais uma vez de saturação de 100%, tá? 100%. Agora, olha a situação 2. É claro que aqui é uma situação bastante extrema para que vocês compreendam a ideia da coisa, a ideia do transporte, tá? Então, nós temos aqui uma hemoglobina, cada hemoglobina transporta um oxigênio, mas nós temos agora 15 oxigênios. Então, nós temos, olha só, vários oxigênios livres no plasma, vários livres no plasma. E nós temos uma hemoglobina, e esta uma hemoglobina está ligada com oxigênio. Pergunto a vocês, de quanto é a saturação nesta situação aqui? Ora, nesta situação aqui, a saturação também é de 100%. Por quê? Porque se só tem uma hemoglobina e ela está saturada, então é 100%. Tá? Ah, mas tem pouca hemoglobina. Não importa. Para a mensuração da saturação, nós queremos saber quantos por cento da hemoglobina, né, de fato está ligada aí ao oxigênio. Tá bom? Vejamos aqui mais uma situação. Situação 3. Nós temos uma hemoglobina. Cada hemoglobina transporta um oxigênio. E nós temos um oxigênio apenas. E aí? E aí que nós temos exatamente isso aqui que está na imagem. Ó. Uma hemoglobina com um oxigênio. Quantos por cento de saturação aqui? 100% também. Ora, só tem uma hemoglobina, mas só tem um oxigênio, 100% saturado. Tá? Então reparem, pessoal, que nessas 3 situações que eu mostrei aqui para vocês, né, são 3 situações em que a quantidade de oxigênio ela é variável, mas a saturação é a mesma. É 100% nas 3 situações, tá? Mesmo que nós tenhamos uma condição variável da quantidade de oxigênio, tá bom? Agora, vejam aqui a situação número 4. Nós temos agora 10 hemoglobinas, cada uma transporta um oxigênio,
e nós temos 6 oxigênios. Ora, temos 10 hemoglobinas para 6 oxigênios. Então, temos aqui uma ligada, outra, outra. 6 hemoglobinas estão ligadas. E as outras 4 não estão ligadas ao oxigênio. Agora eu pergunto a vocês, do total de hemoglobinas, do total de disponibilidade de transporte de oxigênio, quantos por cento nós temos aí de saturação? Agora não é mais 100%, porque existem hemoglobinas que não estão ligadas ao oxigênio. Então, dessas 10 hemoglobinas, nós temos 6 que estão ligadas. Portanto, 60% de saturação, tá? Essa é a linha de raciocínio, essa é a ideia, tá? E se você for comparar a situação 4 com a situação 3, por exemplo, na situação 3 tem uma hemoglobina e um oxigênio. Tá? Situação hipotética, claro. Uma hemoglobina e um oxigênio. Saturação 100%. Aqui na situação 4, nós temos 6 oxigênios, mas para 10 hemoglobinas. Então aqui a saturação é de 60%. Mas qual dessas duas situações, qual delas o paciente está com mais oxigênio disponível? A situação 4, mesmo tendo saturação de 60%. Porque o que importa é a quantidade de hemoglobina, né, ligada ao oxigênio no final das contas. E não simplesmente a taxa de ocupação delas, mas a quantidade total. Tá? Porque uma hemoglobina com oxigênio dá 100%. E não significa que tem muito oxigênio chegando lá na frente, só vai ter um oxigênio. Aqui nós temos 60% de saturação, mas são 6 oxigênios. 6 vezes mais do que a situação anterior, que tinha 100% de saturação, tá? Então tem que ter muita atenção com isso aí, ok? Muito bem. Quando você pega um ônibus, né? Obviamente que você precisa entrar no ônibus e você precisa descer do ônibus. E aí, como é que o motorista do ônibus entende que você quer subir ou que você quer sair do ônibus, você quer descer do ônibus? Há necessidade de algum tipo de sinalização, né? O passageiro faz a sinalização. No ponto de ônibus ele sinaliza e o motorista para o ônibus para ele entrar. Dentro do ônibus ele sinaliza e o motorista entende que ele quer descer naquela próxima parada, tá? Agora, temos a sinalização para o ônibus. E como isso funciona com o oxigênio? Ou seja, como é que a hemoglobina entende que ela precisa liberar o oxigênio em determinadas regiões? Tá? Como é que a hemoglobina entende isso? Porque se ela não entender alguma sinalização, ela vai ficar ligada ao oxigênio, circulando e, enfim, não vai liberar o oxigênio em lugar nenhum. Então, do lado da hemoglobina, como é que a hemoglobina sabe, né? Como é que ela entende aonde ela deve se dissociar do oxigênio, né? E dessa forma, permitindo a liberação do oxigênio para ser consumido lá nas células, tá? Aqui, pessoal, também haverá necessidade de uma sinalização. E essa sinalização, na verdade, são condições, tá? São condições do meio por onde a hemoglobina está passando com oxigênio, tá? E essas condições vão tornar a hemoglobina com menor afinidade para o oxigênio. De modo que, se a afinidade diminui, ela permite que o oxigênio se dissocie, tá? E aí ela vai, portanto, liberar o oxigênio para que seja utilizado naquela região. Então, são condições que a hemoglobina vai encontrar, condições essas que vão fazer com que a hemoglobina tenha menor afinidade. E quais condições são essas? Quais condições são essas? Vejamos aqui. Nós temos a primeira condição, que é a diminuição do pH, tá? A diminuição do pH. pH diminuído é uma condição que diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Portanto, quando o sangue passa por regiões em que o pH está diminuído, a hemoglobina
diminui sua afinidade pelo oxigênio e libera o oxigênio naquele local, tá? Outra condição, temperatura aumentada. Então, imagine que um músculo está em atividade, a temperatura naquele músculo vai aumentar. Essa temperatura aumentada vai ser, então, sinal, né? Vai ser uma sinalização para que a hemoglobina diminua sua afinidade pelo oxigênio e libere o oxigênio naquela região. Uma terceira condição, tá, é o aumento do 2,3 de fosfoglicerato. Tá? Em condições de anóxia, tá, em condições de baixa quantidade de oxigênio, tá, este elemento ele favorece a diminuição, tá, da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, liberando o oxigênio naquela região, mesmo que em condições de hipoxemia. Tá? Então é uma outra forma de sinalização. Uma quarta forma de sinalização é o aumento dos níveis de CO2, que tem toda a relação, o CO2 tem toda a relação com o pH. Né? Aumenta o CO2, a tendência é diminuir o pH. E o CO2, como nós sabemos, ele também é um metabólito ele é um produto do metabolismo do oxigênio, então se está tendo muito metabolismo, né, se está tendo muita produção, muita utilização de oxigênio, muito CO2 está sendo produzido ali. E aí também é outro fator que favorece a diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, permitindo então a liberação do oxigênio nessa região. Tá joia? Tranquilo, pessoal? Olha só. De forma bastante direta e bastante objetiva, tá? Sobre o transporte de oxigênio, este era o conteúdo que eu tinha para bater um papo aqui com vocês. Tá? E aqui eu trouxe algumas perguntas, tá? Algumas dúvidas que eu recebi. Tá? Eu recebi pelo Instagram. Tá? E então eu convido inclusive vocês já a seguirem o perfil do Monocast lá no Instagram. Tá? Por lá vocês vão poder enviar suas dúvidas, enviar suas perguntas. Aqui também no comentário dos vídeos, sem problema algum, tá? Mas é que lá no Instagram você já sabe qual vai ser o próximo episódio, então você pode enviar suas dúvidas para que eu responda elas aqui. E o mais legal é o seguinte, você que vai escolher a forma como quer me ouvir respondendo. Se na forma de um professor raiz ou se na forma de um professor Nutella. Muito bem, pessoal. Aqui estão então as dúvidas, né, que me foram enviadas. Vejamos aqui quais foram elas, então, para eu responder para vocês. Né? Olha aí a primeira dúvida. Professor, um paciente com saturação de 99% sempre estará melhor do que um paciente com saturação de 89%? Segunda pergunta. Professor, por que um paciente com saturação de 80% precisa de oxigênio? Terceira pergunta. Por que a maioria das pessoas dizem que não podemos fazer exercícios com pacientes com febre? Bom, pessoal, então agora o negócio é o seguinte. Você que escolhe, tá? Agora é com você, você que escolhe, tá? Clica aí nesse de cima aqui, se você quiser me ouvir responder as suas dúvidas como um professor raiz, ou clique no de baixo para você me ouvir como um professor Nutella. Clica, animal! Bora!